Olá, saúdo a todos em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos começar a minha exposição da minha tradução da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou começar lendo versos 1 a 3 do primeiro capítulo. Paulo, um apóstolo chamado de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, santos chamados, junto com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto deles como de vocês, graça e paz a vocês, da parte de Deus nosso Pai e de soberano Jesus Cristo. Paulo afirma ser um apóstolo chamado de Jesus Cristo, isto é, por ele. Eu quero colocar aqui que apóstolos não são ordenados por homens, são designados por Deus. E Deus tem um motivo por assim fazer. No caso de Paulo, a partir de Romanos 1, e verso 5, podemos dizer que foi para promover a obediência de fé entre todas as nações étnicas. Aí, a declaração em Romanos. Paulo dá os sinais de um apóstolo em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Querendo saber mais a respeito, por favor de ver meu artigo Quando Alguém é um Apóstolo, você pode achar no apêndice aqui do O Soberano Criador Já Falou, também pode baixar gratuitamente em meu site, no website. O irmão Sóstenes, você percebe que Paulo reconhece um colega auxiliar. No verso 2 eu começo por a igreja de Deus. Normalmente, quando é só uma congregação local, eu utilizo o vocábulo congregação. Mas aqui, não somente poderia ter várias congregações assim, reunindo em lares lá mesmo em Corinto, mas ele fala depois de todo lugar. Então, fatalmente, a coisa é bem mais abrangente. Então, aqui mesmo, então, eu escolhi colocar igreja. Aqui diz igreja de Deus, muitas vezes é igreja de Cristo. Não faz diferença, é a mesma coisa. Antes de prosseguir, já que Paulo aqui fala de todo lugar, óbvio que Paulo tensionava que sua carta tivesse uma circulação ampla. Aliás, muito ampla. Quando aqui fala aos santificados em Cristo Jesus, santificado é um estilo de vida, diria eu. E se o seu estilo de vida ainda é igual ao estilo do mundo, lamento dizer, você não foi santificado. Quem já foi santificado é porque mudou. Santos chamados, por quem? Por Deus, entendo assim, são chamados por Deus. Agora, junto com todos que em todo lugar. Agora vamos com calma aqui. Fica claro que Paulo não estava se dirigindo unicamente aos coríntios, na cara. Mas como poderia sua carta chegar até os cristãos em todo lugar? Eu já tenho um artigo, escrevi sobre a probabilidade de que os autógrafos terem sido soltos já na forma de cópias múltiplas. Mas se o próprio Paulo não soltou a carta aqui na forma de várias cópias, então a congregação que a recebeu teria a incumbência de produzir cópias certificadas. Aliás, já que estou falando disso, uma carta que chega, digamos, a Colosse ou a Filipe, mas tem aí a ideia, então ele escreve para as igrejas, as Gálatas, quer dizer, mais de um.
Se você fosse assim o presbítero, o líder assim, de uma congregação, você recebe uma carta dessas, mas tem aí a instrução que depois que vocês leem, você tem que repassar, porque tem que processar. Você não iria fazer uma cópia para ficar com essa cópia? Eu, com toda certeza, eu iria fazer uma cópia assim perfeita, conferida, para ficar com essa cópia. Então, mandar para frente. Então, fatalmente, de qualquer forma, os livros do Novo Testamento começaram já com muitas cópias, ou de um jeito ou de outro jeito. Agora, eu li o finalzinho do verso 2 de forma diferente do que está na sua Bíblia, provavelmente. Aqui ele termina falando de todos que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são cristãos, óbvio. Agora, sua Bíblia vai dizer tanto deles como o nosso, em vez de vosso. De fato, deles e nosso é mais fácil dizer. Mas acontece que a melhor linha de transmissão, a qual eu estou traduzindo, tem aquilo que eu li. E tanto deles como de vocês. Quer dizer, aqui ele falou o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso já está aqui. Então, de tanto deles como de vocês. Quer dizer, o Senhor. É tanto deles como de vocês. O nosso é mais inclusivo, mas acaba sendo a mesma coisa. Só para você entender por que eu li dessa forma. Não faz muita diferença. A última coisa que eu quero comentar aqui está exatamente no finzinho do verso 3. Eu li soberano Jesus Cristo, em vez de Senhor Jesus Cristo, como você está acostumado. Quando o vocábulo Senhor ocorre sem artigo definido, como aqui, eu costumo traduzir soberano. Quando vem o artigo, ou então, quer dizer, o artigo definido, ou o artigo possessivo, nosso, junto aí eu costumo traduzir Senhor, quer dizer, o Senhor, o nosso Senhor. Mas quando não tem nenhum nem outro, eu coloco soberano, como fiz aqui, que não tem o artigo. Prosseguindo então, versos 4 a 9. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês. De modo que não vos falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por quem foram chamados para dentro de comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como é costume, Paulo geralmente costuma assim passar a mão na cabeça, se posso me falar disso, quer dizer, procura agradar, começar assim uma nota positiva e logo em seguida vai mudar. Então ele dá graças. Por causa deles, pela graça de Deus que foi dada a eles, tal e tal. Aí ele dá até um elogio aqui. Vocês foram enriquecidos em tudo, toda palavra, todo conhecimento. Não falta nenhum dom espiritual. Nem por isso ficaram sem problemas, você sabe. Quando aqui fala, no verso 6, o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês, ao passo que a mensagem ia sendo progressivamente confirmada neles, eles iam sendo enriquecidos com as coisas mencionadas.
que a coisa é um processo, a coisa não é automática, é um processo. Então, na medida que nós cooperamos com o Espírito Santo, na medida que nós correspondemos, aí então vamos crescendo, vamos entendendo, ele vai nos ensinando, vamos subindo. É um processo. Agora, curioso. Quer dizer, ele fala aqui no verso 7, não falta nenhum dom espiritual, enquanto estão aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso seria mesmo a segunda vinda, a volta. Parece que naquele tempo esses cristãos primitivos estavam aguardando a volta de Cristo em qualquer momento. Tanto é que bem no começo, lá em Jerusalém, nem queriam ir embora. Quer dizer, ficavam aí comendo e bebendo, acabando com os bens dos moradores assim ali. Não queriam ir embora. Então, finalmente, Deus mandou a perseguição para fustigar. Por outro lado, se você está realmente esperando que Jesus venha em qualquer momento, isso costuma ter um efeito e tornar a sua maneira de ver as coisas um pouco mais séria, né? Você leva uma vida de forma mais sóbria. Que se Jesus vem em qualquer momento, não é de fato uma má ideia você ter essa esperança. Eu já vi em outro lugar, na mesa de um pastor, um pequeno dizer assim, talvez hoje, quer dizer, Jesus voltando. Então isso aí é até bom. Aí você esperando que talvez hoje, aí então você fica na linha, né? Agora, o verso 8, ele até que faz aqui uma promessa. Vos confirmará também até o fim, irrepreensíveis, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei aqui que quando tem o ou então nosso, aqui duas vezes tem nosso Senhor, aí eu coloco o Senhor mesmo. O dia do nosso Senhor Jesus Cristo inclui, no meu entender, exatamente a prestação de contas, onde cada um de nós vai ter que prestar contas daquilo que fizemos no corpo aqui. Assim sendo, então, a promessa aqui de que Jesus vai nos confirmar até o fim, aí isso é uma promessa mais do que grande. Isso é muito importante mesmo. Tanto que prossegue no verso 9, Deus é fiel. Então, se depender de duas pessoas da Trindade, tanto o Pai como o Filho, quer dizer, eles estão torcendo a nosso favor. Agora, mesmo assim, ninguém é robô. Ninguém é robô. Nós temos que corresponder, nós temos que obedecer, nós temos que acompanhar. Caso contrário, coisa tremenda aqui no verso 12. Eles foram chamados, nós também, para dentro de comunhão com o seu Filho, com Jesus Cristo, com o nosso Senhor. Dentro de comunhão. Agora, essa palavra comunhão é interessante. Dá claramente a ideia de um relacionamento que prossegue. Não é só aqui uma vez, não. Comunhão é coisa que anda, prossegue. Agora, você percebe que Paulo andou repetindo, quer dizer, Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, seu Filho, Jesus Cristo. Parece que ele estava repetindo até demais. Isso para uma mente, digamos, ocidental. Agora você tem que lembrar que Paulo era um judeu. E judeu gosta de repetir as coisas, mas também Paulo queria que eles tivessem uma visão bem clara da realidade que ele estava representando. Para onde ele quis levá-lo, quer dizer, é para lá que nós queremos chegar. Podemos então agora prosseguir com os versos 10 a 13. Agora ele vai para a exortação. Aí foi agradecimento, agora então muda para exortação. Verso 10. Agora, irmãos,
pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vos exorto que todos falem a mesma coisa e que não haja divisões entre vocês, mas que sejam restaurados ao mesmo pensamento e ao mesmo propósito. Meus irmãos, é que fui informado a respeito de vocês por alguns da casa de Chloe que há contendas entre vocês. O que quero dizer com isso é que vocês ficam dizendo individualmente: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo já foi dividido? Não foi Paulo que foi crucificado por vocês? Foi? Não foram batizados para dentro do nome de Paulo? Foram? Eu vou seguir lendo até o verso 17. Dou graças a Deus que não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que eu batizei para dentro de meu nome. Em tempo. Batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei mais alguém. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria eloquente, para que a cruz de Cristo não fique esvaziada de poder. Voltando ao verso 10, agora, irmão, pelo nome, você sabe que o nome representa a pessoa. Aí ele segue: eu vos exorto que todos falem a mesma coisa. Não era para eles ficarem repetindo coisas como se fossem papagaios. Antes, era para estarem em acordo básico a respeito de questões importantes. Sem divisão quanto às coisas realmente importantes, que valiam a pena. Ele fala para não haver divisão, porque já havia, mas que sejam restaurados. Por que isso? Como assim restaurados? Eles tinham andado à deriva. Eles tinham... o barco tinha ficado desamarrado e estava flutuando, sabe-se. Agora, no verso 11, Paulo nos dá um bom exemplo. Ele cita a fonte da informação. Eu fui informado alguns da casa de Chloe. Você sabe que tem gente que vem com acusação, mas não está certo. Se você vai trazer uma acusação, traga a fonte. Diga a base. Há contendas. Como assim? Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Cefas, você sabe, é outro nome para Pedro. Então, eu sou de Cristo. Será que Cristo foi dividido? Não é por aí. Não é por aí. Cristo não é dividido. Ele é que é o chefe. Aí ele faz duas perguntas retóricas. Obviamente não foi Paulo que foi crucificado por eles, e também eles não foram batizados para dentro do nome de Paulo. Aí ele prossegue com essa questão, no verso 14. E eu dou graças a Deus que não batizei ninguém de vocês, senão para que ninguém falasse dessa forma, né? Ninguém diga que batizei para dentro do meu nome. Isso no verso 15. Agora, o verso 17, no entanto, nos traz uma questão um pouquinho complicada. Vamos ler aqui outra vez e ver com calma. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Espera aí, Paulo. O que você está falando? Sinceramente, irmãos, se batismo com água fosse essencial para a salvação, eu simplesmente não consigo entender como Paulo poderia ter se expressado dessa maneira. Se o batismo com água fosse necessário para você se salvar, Paulo não podia dizer isso. Olha, eu não fui... Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho.
se o batismo é necessário, não podia falar dessa forma. Ele não podia falar dessa forma. Aliás, eu já escrevi um artigo, você pode... eu estudei o caso de todos os batismos na Bíblia, você pode achar isso no meu site, o pronch.com.br, Pronch.org, ou então, que lá eu destrincho essa questão. Mas eu posso dizer aqui que na igreja primitiva, as pessoas eram batizadas imediatamente, não após semanas de preparação. Porque o convertido estava rompendo com Satanás e o seu reino, o mundo por ele controlado, isso de forma pública, para isso que servia. Estava se colocando debaixo da proteção de Jesus, isso formalmente. Agora, tal batismo é um procedimento importante. E seu valor deve ser explicado a qualquer novo convertido. Agora você talvez se lembre o que mais de uma vez nós encontramos. Alguém fala com Pedro ou com Paulo e diz, você será salvo e a tua casa. Mas peraí, como assim? Cada pessoa não tem que crer para Deus Jesus? Se o chefe da casa, se o chefe da família se batizava, se colocando debaixo da proteção de Jesus, então ele fazia com que toda a família, as pessoas debaixo de sua autoridade, também fossem exatamente se colocando debaixo da proteção do Senhor Jesus. Agora, isso em si já é uma vantagem, um benefício de algum tamanho, convenhamos. Agora, se a pessoa pessoalmente estava confiando para Deus, aí não sou eu que eu vou responder. Voltando então aqui ao texto, o verso 17 termina com outra declaração que convida comentário. Não com sabedoria eloquente, escuta bem, para que a cruz de Cristo não fique esvaziada de poder. Que é isso, Paulo? Será que a eloquência é inimiga do poder? Não com eloquente, para que a cruz não fique esvaziada. Bom, vamos pensar um pouco. A eloquência traz glória para quem? Você tem um orador eloquente. Isso traz glória para quem? Para Cristo ou é para ele? Normalmente, convenhamos, traz glória, reconhecimento, cartaz é para o pregador e não para Jesus. Então, que existe uma armadilha, existe. Quer dizer, cuidado. Não sou contra a eloquência, mas cuidado de não ser levado para onde você não deveria parar com isso.